Capítulo 26. A formação do Clube de Contos. A juventude de Avonlea achou muito difícil retornar à vida monótona novamente. Para Anne em especial, as coisas pareceram terrivelmente chatas, insípidas e sem nenhum propósito, depois do cálice de empolgação do qual tinha bebido por semanas. Será que ela poderia voltar aos antigos deleites daqueles longínquos dias antes do concerto? A princípio, como dissera Diana, não sabia se poderia. Estou certa, Diana, de que a vida nunca mais poderá ser exatamente a mesma, como era naqueles antigos dias, disse pesarosa, como se estivesse se referindo a um período de, no mínimo, 50 anos atrás. Talvez depois de um tempo me acostume outra vez, mas temo que os concertos arruinem as pessoas para a vida no dia a dia. Suponho que seja por isso que Marilyn os desaprove. Ela é uma mulher tão sensata. Deve ser muito melhor ser uma pessoa ajuizada, mas ainda assim, não creio que eu realmente queira ser uma, visto que são tão pouco românticas. Mrs. Lynde disse que não há nenhum perigo de que eu venha a ter algum juízo, mas nunca se sabe. Neste momento, sinto que talvez eu venha a ser quando crescer, mas pode ser que seja só porque estou cansada. Eu simplesmente não pude dormir na noite passada. Somente deitei desperta e fiquei relembrando o concerto uma e outra vez. Essa é a melhor coisa sobre este tipo de evento. É tão bom revisitá-los. Entretanto, a escola de Avonlea voltou à sua velha rotina e retomou os seus velhos interesses. Na verdade, o concerto tinha deixado seus rastros. Ruby Gillis e Emma White, que haviam discutido sobre quem havia chegado primeiro em seu assento na escola, não mais se sentavam juntas. E uma amizade promissora de 3 anos estava rompida. Josie Pye e Julia Bell não se falaram por 3 meses, porque Josie tinha dito a Bessie Wright que a reverência de Julia, quando subiu ao palco para recitar, fê-la pensar em um frango sacudindo a cabeça. E Bessie contou tudo a Julia. Os Sloanes deviam evitar qualquer contato com os Bells, porque estes declararam que os Sloane tinham participado demais do programa. E os Sloanes retorquiram que os Bells não foram capazes de realizar apropriadamente o mínimo do pouco que tinham para fazer. Finalmente, Charlie Sloane brigou com Moody Spurgeon Macpherson, porque Moody disse que Anne Shirley se vangloriou por causa de seu recital, e Moody levou uma surra de Charlie por isso. Consequentemente, a irmã de Moody, Ella May, não falou com Anne Shirley pelo restante do inverno. Com exceção destes atritos insignificantes, o trabalho do pequeno reino de Miss Stacy correu de modo regular e suave. As semanas de inverno passaram. Este inverno havia sido muito ameno, com tão pouca neve que Anne e Diana puderam ir à escola quase todos os dias pela Rota das Bétulas. No dia do aniversário de Anne, elas vinham saltitando alegremente, mantendo olhos e ouvidos alertas em meio a toda sua conversa, pois Miss Stacy lhe dissera que muito em breve deveriam escrever uma composição sobre uma caminhada invernal pela floresta. Eles convinham a observar tudo. Imagine, Diana, estou fazendo 13 anos hoje, comentou Anne em voz reverente. Custa-me muito acreditar que estou na adolescência. Quando acordei esta manhã, me pareceu que tudo deve ser diferente. Faz um mês que você tem 13 anos, então creio que já não lhe parece ser uma novidade como para mim. Torna a vida tão mais interessante. Daqui a 2 anos eu estarei realmente crescida. É um grande conforto saber que, enfim, poderei usar palavras grandes sem que ninguém ache graça de mim. Ruby Gillis diz que pretende ter um namorado assim que completar 15 anos, disse Diana. Ruby Gillis não pensa em mais nada que não seja rapazes, Anne falou desdenhosamente. E no fundo do fundo, sente-se lisonjeada quando escrevem o nome dela na lousa com atenção, mesmo que finge estar brava. Mas temo que esse seja um comentário muito maldoso. Mrs. Allen diz que nunca devemos fazer esse tipo de comentário, mas frequentemente eles saem mesmo sem pensar, não saem? Eu simplesmente não consigo falar de Josie Pye sem falar mal dela, então nunca menciono. Você já deve ter percebido isso. Estou tentando me parecer o máximo que posso com Mrs. Allen, pois acho que ela é perfeita. Mr. Allen acha isso também. Mrs. Lynde diz que ele claramente venera o chão que ela pisa e que não acha certo um ministro depositar tanto afeto em um ser humano.
Mas é que os ministros também são humanos e têm os pecados que lhe perseguem como qualquer outro ser humano. Tive uma conversa muito interessante com Mrs. Allan sobre esses pecados obstinados. São poucos os tópicos de conversação apropriados para se falar aos domingos. E este é um deles. O pecado que me persegue é ficar imaginando coisas demais e esquecer dos meus deveres. Estou me esforçando bravamente para superá-lo. E agora que tenho realmente 13 anos, creio que me sairei melhor. E daqui a 4 anos nós poderemos fazer o penteado alto nos cabelos. Alice Bell tem somente 16 e já pentei o cabelo assim. Mas acho isso ridículo. Esperarei até ter 17. Se eu tivesse o nariz torto de Alice, eu não me atreveria. Mas olhe, não vou terminar de dizer o que eu estava para dizer, por ser um comentário extremamente maldoso. Temo que eu pense demais no meu nariz desde que o elogiaram, muito tempo atrás. Realmente serve de conforto para mim. Oh, Diana, olha ali um coelho! É algo para lembrarmos da nossa redação sobre a floresta. Eu realmente acho que os bosques são tão bonitos no inverno como são no verão. Ficam tão brancos e quietos, como se estivessem dormindo e sonhando lindos sonhos. Não me preocupo em escrever essa redação quando chegar a hora. Consigo escrever sobre os bosques. Mas esta que temos de entregar na segunda-feira é terrível. Que ideia é essa de Miss Stacy de nos fazer escrever uma história de nossa própria cabeça? Ora, isso é fácil, como num piscar de olhos, disse Anne. É fácil porque você tem uma imaginação, retorquiu Diana. Mas o que faria se tivesse nascido sem uma? Suponho que você já tenha sua redação pronta. Anne assentiu, tentando não parecer virtuosa e complacente. E falhando terrivelmente. Escrevi na segunda-feira passada à noite. Chama-se A Rival Ciumenta ou Juntos na Morte. Eu li para Marilla e ela disse que era pura bobagem. Então li para Matthew e ele disse que estava muito bom. Este é o tipo de crítica que eu gosto. É uma história doce e triste. Eu chorava como uma criança enquanto escrevia. Fala de 2 donzelas chamadas Cordelia Montmorency e Geraldine Seymour, que viviam no mesmo vilarejo e nutriam devotada amizade uma pela outra. Cordelia era uma morena régia com uma grinalda de cabelos escuros como a meia-noite e olhos negros relampejantes. Geraldine era uma magnífica loira, com cabelo como fios de ouro e aveludados olhos cor de púrpura. Nunca vi ninguém com olhos cor de púrpura, comentou Diana em dúvida. Tampouco eu, só os imaginei. Queria algo que fosse fora do comum. Geraldine também tinha uma tez pálida. Descobri finalmente o que é uma tez pálida. Esta é uma das vantagens de ter 13 anos. Você sabe muito mais do que quando tinha somente 12. Bem, e o que aconteceu com Cordelia e Geraldine? Perguntou Diana, que começava a se sentir interessada na história. Elas cresceram juntas lado a lado, até que completaram 16 anos. Então, Bertrand de Ver chegou ao vilarejo e se apaixonou pela bela Geraldine. Ele salvou sua vida quando o cavalo disparou com ela em uma carroça, e ela desmaiou em seus braços e ele a carregou por 3 milhas até sua casa. Porque você sabe, a carroça estava toda quebrada. Achei um pouco complicado imaginar o pedido de casamento, porque não tenho nenhuma experiência nisso. Perguntei para Ruby Gillis se ela sabia como os homens faziam o pedido, pois pensei que ela seria uma autoridade no assunto, tendo tantas irmãs casadas. Ruby me contou que ficou escondida na despensa do corredor quando Malcolm Andres propôs casamento à sua irmã Susan. Ela me contou que Malcolm disse a Susan que seu pai tinha dado a ele uma fazenda em seu nome, e então disse: "O que você me diria, bonequinha mimada, se a gente se amarrasse neste outono?" E Susan respondeu sim. Não, eu não sei, deixe-me ver. E estavam comprometidos rápido assim. Mas não acho que uma proposta assim tenha sido muito romântica. Então, no final, tive que inventar tudo o melhor que pude. Escrevi a proposta de um jeito muito floreado e poético, e Bertrand ficou de joelhos, apesar de Ruby ter dito que não fazem mais isso hoje em dia. Geraldine aceitou se casar com ele, em um longo discurso de 1 página. Asseguro-lhe que tive o maior trabalho com esse discurso. Reescrevi-o 5 vezes e olho para ele como minha obra-prima. Bertrand deu a ela um anel de diamante e um colar de rubis e disse que iriam para a Europa como viagem de casamento, pois ele era extremamente rico.
Mas então, ai deles, pois sombras começaram a escurecer os seus caminhos. Cordélia estava apaixonada por Bertrand em segredo, e quando Geraldine contou à amiga sobre o noivado, ela ficou simplesmente furiosa, especialmente quando viu o colar e o anel de diamantes. Toda sua afeição por Geraldine se transformou em ódio amargurado e prometeu para si mesma que a jovem nunca se casaria com Bertrand. Mas fingiu continuar sendo a melhor amiga de Geraldine, como sempre foi. Uma noite, elas estavam em pé em uma ponte, sobre um córrego turbulento, e Cordélia, pensando que estavam sozinhas, empurrou Geraldine por cima da borda com uma selvagem e zombeteira risada. Ha, 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 ha! Mas Bertrand viu tudo isso e, de repente, lançou-se no córrego exclamando: Eu te salvarei, minha inigualável Geraldine! Porém, infelizmente o rapaz se esqueceu de que não sabia nadar, e os dois submergiram, abraçados nas águas revoltas. Seus corpos foram lançados na praia um pouco depois. Eles foram enterrados em um único túmulo, e seu funeral foi muito imponente, Diana. É muito mais romântico terminar uma história com o funeral do que com o casamento. E quanto a Cordélia, ela enlouqueceu pelo remorso e foi encarcerada em um asilo para lunáticos. Pareceu-me que era uma retribuição poética pelo seu crime. Oh, perfeitamente adorável! Suspirou Diana, que pertencia à mesma escola de críticos de Matthew. Não entendo como pode inventar esse tipo de história interessante em sua própria cabeça. Queria ter uma imaginação boa como a sua. Sua imaginação seria boa se você a cultivasse, disse Anne animada. E acabei de bolar um plano, Diana. Vamos formar um clube de contos só nosso e escrever histórias para praticar. Eu a ajudarei até que você consiga escrever sozinha. Você precisa cultivar sua imaginação, sabe? Foi o que Miss Stacy falou. Nós só devemos fazer isso de maneira correta. Contei-lhe sobre a Floresta Assombrada, mas ela disse que nós tomamos o caminho errado com isso. E assim foi formado o Clube de Contos. A princípio era limitado somente em Diana e Anne, mas logo foi ampliado para incluir a participação de Jane Andrews e Ruby Gillis, e mais uma ou outra garota que sentisse que precisava cultivar sua imaginação. Os meninos não eram permitidos, apesar de Ruby Gillis ser da opinião de que a participação deles tornaria tudo muito mais empolgante. E cada membro deveria produzir uma história por semana. É extremamente interessante, Anne contou a Marilla. Cada participante deve ler sua história em voz alta, e então conversamos sobre o assunto. Nós vamos guardá-lo como relíquias e ler para nossos descendentes. Cada uma deverá escrever sob um pseudônimo. O meu será Rosamond Montmorency. Todas as meninas são muito boas. Ruby Gillis é um pouco sentimental demais. Ela sempre coloca muito romance em suas histórias. E você sabe que muito mais é sempre pior do que muito menos. Jane não gosta de pôr nenhum. Ela diz que faz com que se sinta boba quando lê em voz alta. Os contos de Jane são sempre muito sensatos. Já Diana coloca muitos assassinatos em suas histórias. Ela me explicou que na maioria das vezes não sabe o que fazer com os personagens, então prefere matá-los para se ver livre deles. Eu quase sempre tenho que dizer a ela sobre o que escrever, mas isso não é difícil, pois sempre tenho milhões de ideias. Creio que esse negócio de escrever contos é a maior de todas as bobagens. Vocês vão colocar um montão de baboseiras na cabeça e perderão tempo que deveriam usar em seus estudos. Ler contos é ruim, mas escrevê-los é muito pior, zombou Marilla. Mas sempre cuidamos em colocar uma lição de moral em todas as histórias, explicou Anne. Eu insisti neste ponto. Todas as pessoas boas são recompensadas e as más são punidas como merecem. Estou certa de que deve haver um efeito saudável. Mr. Allan diz que a moral é uma grande coisa. Li uma de minhas histórias para ele e Mrs. Allan, e os dois concordaram que a lição de moral era excelente. Só que eles riram nas partes erradas. Gosto mais quando as pessoas choram. Jane e Ruby quase sempre choram quando leio as partes mais tocantes. Diana escreveu para sua tia Josephine e falou sobre o nosso clube. E ela escreveu de volta pedindo que nós lhe enviássemos alguns de nossos contos. Então copiamos 4 de nossas melhores histórias e as enviamos. Miss Josephine Barry respondeu à carta dizendo que nunca havia lido algo tão divertido em toda a sua vida. Isso nos deixou um pouco confusas, porque as histórias eram todas muito enternecedoras e quase todo mundo morria no final. Mas estou contente que Miss Barry tenha gostado.
Mostra que o nosso clube está fazendo algum bem para o mundo. Mrs. Allan diz que este deve ser o nosso objetivo em tudo o que fazemos. Eu realmente tento fazer com que este seja o meu principal objetivo, mas esqueço com frequência quando estou me divertindo. Espero que eu seja um pouco mais parecida com Mrs. Allan quando eu crescer. Você acha que existe alguma possibilidade de que isso aconteça, Marilla? Devo dizer que não muitas. Estou segura de que Mrs. Allan nunca foi uma menina tão boba e distraída como você é. Foi a resposta encorajadora de Marilla. Não, mas ela também não era tão boa quanto é agora, replicou Anne seriamente. Ela mesma me contou, isto é, me contou que era terrivelmente traquinas quando criança e sempre se metia em confusão. Senti-me tão encorajada ao ouvir isso. É muito perverso de minha parte me sentir animada quando ouço que outras pessoas têm sido más e traquinas? Mrs. Lynde diz que sim. Ela diz que sempre se sente chocada quando fica sabendo de alguém sendo mal, não importa quão pequeno seja. Contou-me também que uma vez ouviu um ministro confessar que roubou uma torta de morango da despensa de sua tia quando era menino, e ela nunca mais conseguiu ter nenhum respeito por ele. Ora, eu não me sentiria assim. Acharia muito nobre da parte dele em confessar o que fez. E quão encorajador seria para os meninos que fazem coisas erradas hoje, mas estão arrependidos por isso, saberem que talvez um dia possam vir a ser ministros, apesar do que fazem. É isso que sinto, Marilla. O que sinto neste momento, disse Marilla, é que já passou da hora de você lavar esta louça. Você levou mais de meia hora além do que deveria com toda a sua falação. Aprenda a fazer o seu trabalho primeiro e falar depois.